Olá pessoal, vamos continuar aqui trabalhando com o tema governo, que o texto 8 trouxe pra gente, e hoje a gente vai ver um pouquinho de história. Leram comigo aqui no vermelhinho? História. Bom, às vezes a gente se faz algumas perguntas e olha só, aqui tem uma frase que mostra uma pergunta, olha o ponto de interrogação de amarelo. Você já se perguntou como se dá a relação entre governantes e governados? Vou ler de novo. Como se dá a relação entre governantes e governados? Ou já se perguntou que formatos uma nação pode adquirir? Que formatos uma nação pode adquirir? Se você já se perguntou, então, como se dá a relação entre governantes e governados, ou que formatos uma nação pode adquirir, então você estava pensando em formas de governo. Hoje, nesse vídeo, é o que a gente vai estudar um pouquinho, formas de governo. E olha só, existem duas formas de governo, basicamente, a monarquia e a república. Bom, olha só, esse xizinho aqui, se eu pego isoladamente, pode ser um x. Se tiver na matemática, eu vou lê-lo como vezes. Mas nós já vimos também que esse x pode significar o quê? Versus. Quando eu falo, monarquia versus república, eu estou me propondo a fazer uma comparação, não é? Um confronto. Monarquia versus república. Qual é melhor? Ou não existe isso de melhor ou pior? Quais são as características de uma e de outra? O que diferencia a monarquia da república e a república da monarquia? Então é o que a gente vai fazer nesse vídeo agora, tá? Vamos entender um pouquinho o que é monarquia, quando a gente fala de monarquia como forma de governo, e o que é uma república. Bom, quando a gente fala de monarquia, olha só, aqui tem até a imagem de uma coroa, a coroa de Dom Pedro II. Né? Então a gente está falando de rei, de imperador, de príncipe. Né? Bom, acompanhem comigo a leitura aqui, olha. O monarca concentra os poderes em torno de sua pessoa e de sua família. Isso é uma característica da monarquia. Né? Agora, olha só. Vejam bem, vocês estão vendo aqui um asteriscozinho? E aqui tem dois. Isso daqui, quando aparece no texto alguma coisa assim, olha, como esses sinaizinhos, a gente tem que começar a procurar onde que eles estão fora do texto. Por quê? Olha só, eu vou colocar aqui de azulzinho, tá vendo? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Quando a gente coloca esses sinais, normalmente significa o quê? Que eu vou explicar alguma coisa fora do texto, para o texto não ficar muito confuso. E onde é que a gente está vendo esses sinaizinhos aqui? Opa, aqui embaixo, vocês notaram? Olha, 1, 2. Então, isso daqui que está aqui embaixo está explicando o que está aqui em cima. Então, eu vou ler agora acrescentando. Olha só, o monarca... aí eu vou ler aqui embaixo. Quem que é o monarca? É o rei, é o imperador, é o príncipe. O monarca concentra os poderes. Depois da palavra poderes tem 2 asteriscos, então eu vou ler. São os poderes de fazer leis, de executar e de julgar. O monarca, então o rei, o príncipe, o imperador, concentra os poderes. Quais poderes? De fazer leis, de executar e de julgar em torno de sua pessoa e de sua família. Isso daqui, tá, é muito relacionado à monarquia absolutista, absoluta. Né? É um tipo de monarquia que existiu na história e que ainda existe em alguns países, em que realmente o rei, né, ele concentra absolutamente todos os poderes. Né? Olha só, nas monarquias absolutas, né, ou monarquias absolutistas, o monarca, que a gente já sabe que é o rei, o príncipe, o imperador, a imperatriz, a rainha, tem todos os poderes. Ele tem o poder legislativo. Lembra? Legislar é fazer leis, então ele pode criar leis. Ele tem o poder executivo,
é ele que administra o reino dele, né? Ele tem o poder judiciário, é ele que julga ou perdoa ou condena, né? E declara qual é a pena dos súditos, né? Das pessoas que moram no reino dele. Ele detém também o poder religioso. Na história a gente tem um rei, depois vocês podem procurar, ou se quiserem eu mostro um filme para vocês, que ele estava querendo se casar com uma divorciada. Na época, a religião lá do reino não permitia, que era o catolicismo. Então o que ele fala? Ele põe, né, os padres para correr e torna a igreja uma igreja que aceita o divórcio, e ele vira o chefe da igreja também, só para poder se casar com a moça que ele queria. Isso não é romance, isso é história real. Depois, se vocês quiserem, a gente pode assistir um vídeo sobre isso quando a gente estiver no presencial. E ele também detém o poder militar, né? É ele que comanda o exército dele. Então pensa bem, em uma pessoa está concentrado todos esses poderes. Tem aqui, gente, isso aqui eu coloquei porque é muito lindo, é o Palácio eu não sei como fala, Versalhes, né? Fica na França. Aqui, o representante máximo do poder absoluto na França, o Luís XIV, né, ele era chamado de Rei Sol, mandou construir para ele este pequeno palácio com esses pequenos jardins, que é considerado um patrimônio cultural da humanidade, de tão lindo. E vocês podem visitá-lo. Existe aqui, ó, eu vou mandar o link separado para vocês. Existe no YouTube algumas fotos, né, um passeio pelo palácio. E existe também o Google, ele tem um espaço que é dedicado a artes e cultura. E ele fez uma coisa muito legal, que é um passeio virtual dentro desse palácio. Então vocês vão poder conhecer os espaços, as obras de arte. Como ele detinha todo o poder, podia aumentar imposto, né? Ele concentrava toda a riqueza nas mãos dele, podia se dar ao luxo, né? Realmente o luxo de ostentar, né, gente? Olha só. Bom, então uma característica é isso. O monarca concentra os poderes em torno de sua pessoa e de sua família. Isso nas monarquias absolutistas, aquelas em que realmente o rei concentrava todos os poderes. Hoje nós vamos ver que existem outras monarquias que são menos concentradoras de poder. Bom, mas vamos lá. Outra característica da monarquia, então uma característica da monarquia é que tem um rei, um monarca, né, um príncipe, um imperador. Outra característica é que o governo do monarca, olha só, estou lendo aqui, o governo do monarca, a gente sabe que monarca pode ser um rei, pode ser um príncipe, pode ser um imperador, né? É vitalício. Ó, vou ler de novo. O governo do monarca é vitalício. Olha aqui aquele sinalzinho. Tá me mostrando que eu vou ter uma explicação. Onde é que está a explicação? Aqui embaixo, ó. O que é vitalício? Vitalício é que dura até a sua morte ou abdicação, ou renúncia. Então, o governo do monarca é vitalício, ele vai governar até ele morrer. Ou então até ele dizer, olha, não quero mais não, agora é a vez do meu filho virar o rei, né? Ou da minha filha virar a rainha. Outra característica é que o poder é transmitido hereditariamente. Eu acabei de dar um exemplo, né? Eu falei, vou transmitir esse poder para o meu filho, né? Para minha filha. Então, olha só, aqui tem um asterisco, significa que eu vou explicar o que é hereditariamente, né? Hereditariamente é que passa para os descendentes. Então, não é como hoje o poder em que o povo vota, né? E você é eleito, né? Não, o poder do monarca, ele é transmitido hereditariamente. Se você é descendente do monarca, você pode estar na linha de sucessão lá do trono, né? Bom, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Sai pra lá. Como eu falei, né? Um exemplo, olha só essa foto linda aqui, é linda mesmo, né, gente? Olha como é que é capaz de pintar um tecido
um veludo que você olha e fala, é veludo, é uma seda, não é? É o retrato do Luís XIV. Luís XIV era um rei francês, né? Ele foi chamado de Rei Sol. Aqui ele está com as roupas que ele usou na coroação. Está no Museu do Louvre, que fica lá em Paris, esse quadro, né? E olha só, o Luís XIV, ele foi chamado de Rei Sol por quê? Porque ele dizia o seguinte, a minha vontade, ela é soberana, né? Ele falou em l'état c'est moi, o Estado sou eu, o que eu quiser eu faço, não tem que me dar ordens, né? Se eu quero, eu posso. Então, nas monarquias absolutistas, a vontade do rei não tem freio, ela é soberana. Bom, agora a gente vai ver que existe um outro tipo de monarquia, as monarquias modernas, embora existam monarquias absolutistas ainda hoje, tá bom? Mas a gente tem mais o que? Monarquias do tipo constitucionais. São também chamadas de monarquias parlamentares. O que acontece? Os monarcas, né, o rei, o imperador, a rainha, a imperatriz, têm funções mais voltadas à representação do país. Eles são o símbolo do país, né? Eles são tipo assim eles fazem o marketing do país, eles são a imagem do país para fora, para o mundo, né? E com isso eles ajudam a garantir a estabilidade dos governos. É como se fosse um porto seguro. Olha só, essa senhora aqui é a Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, né? Ela tem todos os poderes? Não, porque na Inglaterra é a monarquia constitucional. Os poderes da rainha, que ainda são, né, muitos, eles são limitados pela Constituição do país. Aqui a gente tem a Rainha Letícia, da Espanha. Ela tem todos os poderes do mundo? Não, né? Também é um país que limita o poder do monarca por meio de uma Constituição. Então, essas monarquias, né, esses governos, esses reinos, vamos dizer assim, que têm o poder limitado do seu monarca, são as chamadas monarquias constitucionais. Ana do céu, não vou saber isso, não precisa. A única coisa que nós queremos é que vocês saiam sabendo que existem formas de governo diferentes. Monarquia e república são duas delas. Tá? A monarquia, a gente tem a figura do rei, que pode ter mais ou menos poderes. Na república, nós vamos ver daqui a pouco. Bom, mas quem governa mesmo então, ou quem, né, compartilha com o rei, a rainha, a imperatriz, o poder nas monarquias constitucionais? Quem compartilha o poder são o que? Olha só, é o parlamento, né? E o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é como se fosse um maestro disso daqui tudo. Ele tem um gabinete, né? E ele tem que ter o apoio do parlamento. Os representantes do parlamento são escolhidos pelo povo. Aqui, gente, eu fiz questão de colocar, porque a gente tem que pensar muito. Nós também temos parlamentos no Brasil, né? Se eu for entender parlamento como grupos de pessoas que estão representando o povo. Olha só, aqui não tem conforto nenhum. Os caras estão empilhados, né? Estão trabalhando aqui, ó, nas condições quase subhumanas. Olha que não tem espaço. Imagina todo mundo aqui, se um tem Covid, todo mundo pega, porque não tem nem espaço direito para respirar, né? Essa é a condição de um dos países mais ricos do mundo. Por que nós, no Brasil, precisamos ter, né, espaços que tão lindos, tão ostentadores, né, que intimidam o povo? Então, vamos pensar nisso, né? Quem quer trabalhar, trabalha em qualquer canto. Olha aqui, né? Então, essa aqui é uma foto do parlamento inglês, dos parlamentares ingleses. Bem, a gente viu até agora a monarquia, que é uma forma de governo, né, que tem na figura do monarca, do rei, a sua estabilidade, vamos dizer assim, né? Ele representa o país, ele faz o marketing do país, né? E ele pode dividir ou não o poder com outras figuras. No caso da monarquia constitucional, né, a gente viu aqui na Inglaterra e Espanha, por exemplo,
eles dividem o poder com o primeiro-ministro e o parlamento. No caso das monarquias absolutistas, né, o poder não é dividido de forma alguma. É meu e meu, só dou para quem quero, e se alguém me contrariar, eu tiro, né, a hora que eu quiser. O povo não tem direitos. O povo não participa das escolhas. Bom, e aí a gente já começou a falar um pouco da república. A república é uma forma de governo que se contrapõe, que é diferente da monarquia. Por exemplo, na república a gente não tem rei, né? Agora, se na monarquia a gente usou a figura, que é a imagem de uma coroa, né, para a gente lembrar que a centralidade aqui está na figura do rei, olha só, a república também tem uma imagem. Vejam só, esses aqui são quadros que foram pintados logo no início da República Brasileira, né? Depois nós vamos ver a época que começou a República no Brasil. A gente teve monarquia no Brasil? Teve. E agora nós somos república, né? Essa figura aqui, gente, foi inspirada numa figura francesa, a Marianne. A Marianne, na verdade, não existia como pessoa, né? Os franceses, quando eles acabaram com a monarquia, a França, então, tinha os reis, né? Vocês viram lá o palácio maravilhoso, o rei aqui todo poderoso, né? Houve uma revolução, né? E esses reis foram tirados, acabou a monarquia para ser instaurada a república. E aí eles colocaram como símbolo da república uma jovem e deram para ela o nome de Marianne. Por quê? Porque eles juntaram o nome Maria e Ana, que eram os nomes mais comuns na França naquela época, para simbolicamente dizer que o povo estava no poder agora. Vocês reconhecem essa imagem aqui quando vocês pensam no Brasil? 3 segundos. Quem pensou nas moedas, né, que a gente tem, nas cédulas e moedinhas, tá certo, é ela mesma. Aqui é Marianne, representando a república, dizendo que o nosso país é um país onde não há rei. Quem governa são governantes eleitos. Bom, vamos ver as características da república, então. Os poderes executivo e legislativo estão melhor separados. Então, quem executa, quem administra, né, as cidades, municípios, estados, o país, né, e quem faz as leis são diferentes, né? Eles conversam, tem que conversar, né? Não dá para um administrar só em cima das leis que o outro fez sem não ter nenhum diálogo, né? Do jeito que é montado, por exemplo, o prefeito pode vetar, pode impedir, proibir, né, uma lei de prosseguir, uma lei municipal. Da mesma forma que ele sanciona, ele precisa da aprovação dele para que essa lei entre em vigor. Ele tem esse poder todo de vetar? Não, porque existem mecanismos dentro da Câmara de Vereadores que faz com que um projeto que seja rejeitado pelo prefeito possa ser votado novamente e lá internamente ele possa ser, apesar do prefeito ter vetado em primeira instância, ele possa até ser aprovado, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe, que não é uma área que eu conheça muito bem. E depois nós vamos pedir para os nossos amigos lá da Câmara de Vereadores, eles têm um curso para a população, para que eles nos ensinem, expliquem um pouquinho como que é a tramitação de projetos, como é que se faz uma lei, né? Isso nós vamos deixar para eles. Por enquanto, nós vamos só guardar o seguinte, ó, a forma de governo republicano, né? A república, na república, os poderes executivo, poder de administrar, né, e o poder legislativo, de fazer as leis, estão melhor separados. Às vezes um intromete no outro, né, como às vezes a gente vê brigas aí, mas eles deveriam ter independência, e se respeitarem, né? Bom, outra característica é que o chefe do poder executivo, do poder de administrar, é o presidente. Nas repúblicas que são parlamentaristas, não existe presidente, existe primeiro-ministro, né? Bom, o caso do Brasil não é, o Brasil não é uma república parlamentar, né?
Então, o chefe do Poder Executivo é o presidente. Eu coloquei aqui a imagem do atual presidente da República, né? E aqui ele está investido da faixa presidencial. Isso daqui é reconhecendo a autoridade dele. Só que a autoridade dele não foi dada, por exemplo, pelo nascimento, ou porque ele era filho de um rei, né? Olha só. Porque na República, uma outra característica é que o presidente tem um período definido para governar, não é vitalício, ele não vai governar até a morte, né? E ele não pode transferir o seu cargo para uma pessoa da sua família. Por que não? Né? Porque a República baseia-se no quê? Na eleição. Existem repúblicas em que o presidente pode ser eleito diretamente, é o caso do Brasil, né? Todos nós fomos às urnas e elegemos o presidente que nós queríamos. Se ele ganhou ou não ganhou é outra história, mas nós tivemos o direito de ir às urnas, né, e votarmos, escolhermos, né? Numa república, numa democracia, vence a maioria, e a maioria escolheu, então, o atual presidente, né? Aqui é uma foto da posse do presidente, do dia da posse do presidente. Então, aqui um monte de gente mesmo, né, demonstrando o apoio. Foram lá vê-lo tomar posse, receber a faixa presidencial e ser declarado oficialmente presidente do Brasil. Ai, mosquito. Bom, eu estou enfatizando essa questão da eleição e nessa foto aqui a gente vendo esse monte de gente, porque antes da gente estudar o texto do governo, a gente viu o texto sobre fake news, né? E nessas eleições brasileiras foi assustador, não é? Fake news de um lado, fake news de outro, e o eleitor no meio desse tiro cruzado, né, sem saber exatamente como votar, em quem votar, no que acreditar. Agora, gente, independente de vocês gostarem ou não do atual presidente, o cargo que ele ocupa é um cargo de responsabilidade e é um cargo para o qual ele foi eleito. Ele não foi indicado por ninguém, ele foi eleito por essas pessoas que estão aqui e mais outros milhões que não estão aqui. Para ser eleito, ele tem que ter a maioria dos votos, né? Então, quando a gente vê alguma coisa desse tipo aqui assim, ó, comprovado, eleitores de Bolsonaro são burros, a gente não deve se alegrar, que legal, que bacana, vou repassar. Por quê, gente? Porque no Brasil, na Constituição da nossa República, que eu estou transcrevendo aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou transcrevendo, por quê? Porque tem aspas, tá vendo? No início e no fim. Tudo isso daqui é um trechinho que eu vou ler para vocês que está na Constituição. E logo no artigo 1º da Constituição brasileira. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, então, né, o Brasil pode tomar suas próprias decisões, a cidadania, então a participação e os direitos de todas as pessoas, a dignidade da pessoa humana. Então aqui, por exemplo, já está ferindo a dignidade da pessoa humana. São burros? Ué, porque eu não penso como você, eu sou burra? Se eu penso igual a você, eu sou inteligente. Se eu penso diferente de você, eu sou burra? Isso é democrático, gente? Não precisa nem pensar em democracia. Isso é racional? Isso é a postura de alguém inteligente? Uma pessoa que tem sabedoria, ela não acha que só ela está certa. Ela vai ouvir todos os lados e tentar entender o que está acontecendo. Ela não vai atacar, ela vai explicar, ela vai ouvir, ela vai entender, ela vai tentar argumentar. Tá? Se ela tivesse colocado assim, olha, os eleitores de Bolsonaro estavam equivocados, estavam errados por causa disso, era outra coisa. Mas aqui está, comprovado. Comprovado por quem e como. Eleitores de Bolsonaro, então aqui ele coloca todo mundo no mesmo saco, são burros. Bom, o burrinho também é um animal que trabalha muito. Então ele quer dizer que os eleitores de Bolsonaro são pessoas trabalhadoras?
que trabalham muito e ganham pouco, comem pouco, dão pouca despesa, né? Que são bonitinhos? Não, né, gente? Ele está usando aqui a palavra burro no sentido pejorativo. Só que, olha só, vamos continuar lendo aqui o artigo 1º. Então, diz que é um Estado democrático de direito e a gente tem direito à soberania, tem como fundamentos a soberania do país, nenhum país pode dar ordem em nós, a cidadania, a gente tem que ter consciência, né? A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Mas lutar de uma forma que não fira a dignidade da pessoa humana, porque é um fundamento, né? Ele fala assim, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e, aqui é o mais importante para nós, o pluralismo político. Quando eu começo a achar que só eu estou certa, ninguém mais está certo, né? Quando eu começo a achar que todo mundo que pensa diferente de mim é burro, é otário, é radical, é do mal, né? Eu estou matando esse pluralismo político. Já aconteceu em outras épocas na nossa história, na história do mundo, quando pessoas acharam que só elas estavam certas, né? E existem países, né, extremamente autoritários, ainda hoje no mundo, em que se você fala alguma coisa diferente, né, você é espionado pelo seu vizinho e você é mandado para a cadeia, né? A gente não pode correr esse risco. Então, respeitar o outro que pensa diferente é sinônimo de inteligência, de sabedoria. Eu posso até argumentar com você, tá? Que para mim essa escolha foi uma escolha ruim, mas eu tenho que argumentar, eu não posso desqualificar. Qualquer discurso, qualquer fala que venha desqualificando as pessoas, eu acho que ela tem que ser invalidada, ela tem que ser descartada, né? Porque não é sério. Bom, parágrafo único, olha só, desse mesmo artigo. Todo poder emana, vem do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Depois nós vamos ver como é que a gente pode atuar, né, diretamente, exercer nosso direito diretamente, tá? Nesse caso, a gente escolheu o presidente, então nós estamos exercendo o nosso poder por meio de um representante. Ah, eu não votei dele. A maioria votou, né? Então, há um princípio também, a alternância de poderes aí, né, tem que ser respeitada, né? Foi, numa época, um grupo. Agora mudou? Só porque mudou, então eu tenho que começar a brigar? Não, eu tenho que avaliar. Se tá bom, se não tá bom, eu reavalio. Na próxima eleição eu escolho outras pessoas. É assim que funciona numa democracia, né? Eu tenho que escutar as várias ideias, eu tenho que deixar que as pessoas deem sua opinião, né? A gente viu então nessas eleições uma coisa muito feia, que foi isso, né? O Brasil foi dividido. Lembram? Mortadelas e coxinhas. Ah, estão brincando, né, gente? Olha aqui outra coisa também que a gente não deve achar graça. Eu, pelo menos, acho que não deveríamos achar graça. Aqui você tem uma, entre aspas, brincadeira com os dois representantes do povo, os maiores representantes do executivo, o Bolsonaro e o Mourão. E aqui eles colocaram o quê? Olha, os dois num burrinho, né? Dizendo, ó, Deb e Lloyd, que são Deb e Lloyd, né? Deb e Lloyd. É uma dupla que é toda encrencada. Quando Deb conheceu Lloyd. Isso daqui é, entre aspas, brincadeira que se faça com o maior representante. Eu posso discordar das posições, mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me fazer ouvir nas formas, olha só, todo poder emana do povo, então o poder está em minhas mãos, né? Eu posso exercer esse poder por meio de representantes eleitos. Então, se na próxima eleição eu achar que eles não valeram, né, o meu voto, eu votarei em outros. E enquanto isso, né, eu tenho outras formas de exercer esse meu poder, fazendo críticas, né, mas críticas que construam. Se eu estou achando que não está certo, então eu vou dizer, olha, não está certo por causa disso, disso, disso. Que tal fazerem assim, assim, assim? A gente tem uma cultura no nosso país também que é muito de xingar, de reclamar, de gritar.
Só que a gente não fala, então, qual o caminho seguir. Quem se importa com o povo diz qual o caminho seguir, né? Para que então a gente possa avaliar e dizer, sim, esse é um bom caminho, não, esse é um mau caminho, não é? Bom, rapidinho aqui para terminar. Então, a forma de governo, nossa, vocês já sabem, é a República. Aqui, olha, é a Constituição, né? Um livrinho aqui, uma das capas da Constituição, e está escrito aqui, Constituição da República Federativa do Brasil. Rapidinho aqui. Deixa eu ver. Aqui é o preâmbulo, a introdução. Vou ler rápido para vocês. Nós, estou aqui começando a primeira linha. Nós, representantes do povo brasileiro, então quem escreveu a Constituição eram o quê? Representantes do povo brasileiro, né, eleitos por nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí eu já li para vocês, né, o artigo 1º, né, e o parágrafo único desse artigo 1º. Depois nós vamos ver, tá? A estrutura dessa lei. A Constituição é a maior lei do país. Nós veremos, vou fazer um vídeo à parte para a gente ver como é que a gente lê, né, a Constituição. Todo mundo deveria ler a Constituição pelo menos uma vez na vida, tá bom? Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce esse poder por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Uma das formas que a Constituição assegura são as ouvidorias. No outro vídeo nós vamos ver como é que funciona isso, tá bom? Rapidinho aqui, olha só. Formas de governo na história do Brasil. Eu falei para vocês que o Brasil teve monarquia e ele agora é uma república. Então nós tivemos as duas formas de governo na nossa história. No período colonial, quando os portugueses chegaram aqui e tomaram posse do país, né? O país já tinha dono, já tinha vários grupos indígenas aqui, várias nações indígenas, né? Mas os portugueses, quando chegaram, eles tinham mais condição bélica, poder, né, de fogo, para dominar, né? Então, eles acabaram tomando posse do nosso país, do Brasil. Foram eles, inclusive, que deram esse nome, Brasil, para o nosso país. No período colonial, antes que existisse mesmo uma monarquia brasileira, né? Antes disso, a gente já estava submetido a quem? A monarquia portuguesa. Portugal tinha reis. Então, antes de nós termos os nossos próprios reis, na verdade, nossos imperadores, né? A gente já estava submetido aos reis de Portugal. E essas daqui foram várias bandeiras, né? Que o Brasil usou, mas essas bandeiras eram bandeiras que contavam a história de Portugal. São bandeiras, né, da monarquia portuguesa. Depois, quem quiser ler um pouquinho sobre as bandeiras, é muito legal. Você fica conhecendo a história do país, tanto Brasil quanto Portugal, por meio das bandeiras. Bom, o período monárquico, quando é que começou a monarquia? Como é que a gente... reis aqui no Brasil? Quando declarou a independência, em 1822, né, o Dom Pedro, ele declara a independência, né, e vai de 1822, então nosso primeiro rei, né, foi que? Dom Pedro I, né, e a monarquia durou até 1889. O que acontece em 1889? É proclamada a República. Então, olha só, no período colonial, a gente estava debaixo da coroa portuguesa, da monarquia portuguesa. Eram os reis de Portugal que mandavam no país. Depois, a gente criou um rei próprio, vamos dizer assim. Nós ganhamos um rei próprio, que foi Dom Pedro I, em 1822. Depois que ele declara a independência do país, ele se proclama imperador do Brasil, né? Essa daqui é a bandeira do Império Brasileiro.
Olha só que interessante, né? Bandeira Imperial do Brasil, essa bandeira de 1822 até 1889 era bandeira brasileira, né? Mostra que a gente estava livre de Portugal, né? E vocês veem aqui, ó, o café, estão vendo aqui do lado esquerdo o café e aqui o tabaco, né? Mostrando que eram as principais riquezas então do Brasil naquela época, né? E as estrelinhas aqui são 19 estrelas que tem aqui. Elas são representando as províncias que tinha no Brasil, né? O Brasil era dividido em 19 províncias. Bom, em 1889, então, foi proclamada a República. E olha só, essa daqui foi a bandeira provisória da República. E sabe quantos dias ela foi usada? 4 dias, gente, de 15 a 19 de novembro de 1889. Bom, então a gente deixa de ter rei e passa a ter o quê? Presidente, né? Foi proclamada a República. Essa bandeira te lembra alguma bandeira? Pensa aí. Quem falou a bandeira dos Estados Unidos? É isso mesmo, gente. Olha, praticamente diferença nenhuma, né? Essa aqui é uma bandeira mais antiga dos Estados Unidos e essa bandeira atual. Mas ó, as listrinhas, né? As estrelinhas representando aqui os estados, né? E a bandeira que a gente conhece e que está em vigor, né? Ela, aqui estava escrito assim, eu nem sabia, gente, isso que eu descobri. Idealizada por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis, e ela foi desenhada pelo artista Décio Vilares. A última modificação que aconteceu foi em 1992. Cada vez que é criado um estado, aí eles modificam a bandeira, porque cada estrelinha aqui, ó, representa um estado brasileiro. Nós vamos parando por aqui. No próximo vídeo a gente vai discutindo mais coisas, tá bom? A gente vai aprender como ler a Constituição. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.